A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu convido você para mais um Minuto com Deus. Que o Senhor manifeste o poder sobrenatural dele sobre a sua vida e que você possa sentir a doce presença do Espírito Santo aí onde você está. Deus tem algo vindo dos céus para a sua vida hoje. E não apenas hoje, mas todos os dias. O nosso Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Você crê nisso? Eu creio. E se você também crê, escreva aqui nos comentários: eu creio, como uma atitude de fé. O tema desse Minuto com Deus de hoje é: ouça o chamado do Senhor. Eu peço que você dê o seu like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e quando você se inscrever, lembre-se também de ativar o sininho das notificações, porque assim você não vai perder os nossos próximos momentos de oração e leitura da palavra. E agora eu estou postando Minuto com Deus 2 vezes por dia. Tem uma mensagem inédita às 5 da manhã e outra às 18 horas. Se você tem sido abençoado com essas mensagens, compartilhado essas mensagens e gostaria de apoiar esse projeto evangelístico, se torne membro do canal. Sabe, irmãos, eu acredito que Deus tem nos chamado há algum tempo para viver algo novo, para cumprirmos a vontade dele para as nossas vidas e para nos alinharmos com a palavra dele. Portanto, vamos agarrar mais essa oportunidade que o Senhor está nos concedendo hoje e não vamos desperdiçá-la, como muitas vezes nós fizemos. No final dessa mensagem, eu vou orar por você, pela sua família. Por isso eu peço que você escreva aqui nos comentários também o seu pedido de oração. 1 Samuel capítulo 3, versículo 10 está escrito: Então veio o Senhor e pôs-se ali, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. Irmãos, existem algumas passagens na Bíblia onde o Senhor chama uma pessoa pelo nome. E essa aqui é uma das passagens mais conhecidas. Deus chamou Samuel quando ele ainda era apenas uma criança, e Deus continuou a falar com ele ao longo da sua vida. Samuel era um servo fiel de Deus, disposto a ouvir e obedecer ao chamado do Senhor. E assim como Samuel, cada um de nós também pode ouvir o chamado de Deus em nossas vidas. O chamado de Deus pode se manifestar de diversas maneiras. Pode ser através de uma voz interior, pode ser através das circunstâncias ao nosso redor, pode vir através do conselho de pessoas sábias, maduras na fé, ou até mesmo através da leitura da palavra de Deus. É importante estarmos atentos e sensíveis ao mover do Espírito Santo para reconhecermos o chamado do Senhor quando Ele nos chama. O chamado de Deus é individual e pessoal. Ele nos conhece de forma íntima e tem um propósito específico para cada um de nós. Às vezes, o chamado de Deus pode ser para um trabalho específico, como o ministério pastoral, a obra missionária, o trabalho social ou qualquer outra forma de servir aos outros em nome de Jesus. Em outros momentos, o chamado pode ser para uma transformação pessoal, um chamado para abandonar um estilo de vida pecaminoso e buscar uma vida de santidade e de retidão. Só que responder ao chamado de Deus nem sempre é algo fácil. Nós podemos sentir medo, dúvida ou resistência diante do desconhecido.
podemos questionar nossas habilidades, talentos e recursos. Mas lembre-se de que Deus não nos chama porque somos perfeitos ou capazes por nós mesmos. Ele nos capacita e nos fortalece para cumprir o propósito que Ele tem para nós. Quando Deus chamou Moisés para ser um instrumento de libertação do povo, no primeiro instante Moisés começou a enumerar o monte de defeitos que ele tinha. Mas Deus fez com que Moisés entendesse que quem fazia a obra era o Senhor. Moisés seria apenas usado por Deus. Ele deveria apenas cumprir o chamado do Senhor. Quando nós ouvimos o chamado de Deus, é importante responder com humildade, submissão e com confiança. Precisamos estar dispostos a deixar de lado as nossas próprias vidas e planos e nos render à vontade soberana do Senhor. Ele sabe o que é melhor para nós e deseja nos conduzir por caminhos de paz, alegria e plenitude. Portanto, hoje eu convido você a ouvir atentamente o chamado do Senhor em sua vida. Esteja aberto e receptivo à sua voz e busque a direção dele através da oração e do estudo da palavra. Confie que ele guiará os seus passos e cumprirá o propósito divino na sua vida. Que você seja como Samuel, pronto para dizer: fala, porque o teu servo ouve. Esteja disponível para responder ao chamado de Deus, seja qual for a maneira que Ele escolher para se comunicar com você. E lembre-se, Ele está ao seu lado, em cada passo que você der pelo caminho, te capacitando e te guiando para a realização da sua soberana vontade. Que o Senhor abençoe você e te capacite a viver de acordo com o chamado que Ele tem para a sua vida. Nesse momento, vamos juntos declarar que nós estamos aqui, prontos para servirmos a Deus e prontos para cumprir a vontade dEle. Eu quero orar por você. Deus, obrigado por Tua palavra e pelo Teu amor. E obrigado por mais uma vez nos permitir ouvir a Tua voz. Te louvamos pela Tua fidelidade e pela Tua maneira única e tão especial de se revelar a nós a cada novo dia. Estamos recebendo mais essa oportunidade vinda do Senhor e não queremos desperdiçá-la. Queremos Te pedir perdão pelos nossos pecados e pedir que o Senhor nos limpe e nos purifique através do sangue do Teu Filho Jesus. Te pedimos perdão, Senhor, porque muitas vezes nós ouvimos a Sua voz, temos a certeza no nosso coração de a termos ouvido, sabemos exatamente o que o Senhor quer que nós façamos, assim como sabemos exatamente aquilo que o Senhor quer que nós deixemos de fazer, mas mesmo assim nós ignoramos a Tua poderosa voz. Mas hoje nós ouvimos o Senhor nos chamando e dessa vez iremos atender a esse chamado. Por isso nós te pedimos, cumpra em nós a Tua vontade, faça em nós e através de nós o Teu querer. Eu quero colocar diante de Ti cada pedido de oração que foi feito aqui nessa palavra. Eu quero pedir que o Senhor abençoe a vida dessa pessoa e da família dela, que o Senhor supra todas as nossas necessidades, que o Senhor nos dê a cura, a restauração, a libertação, nos dê a salvação, em nome de Jesus. Que o impossível se torne uma realidade, bem diante dos nossos olhos, e que não fique nenhuma dúvida no nosso coração. Que o Teu Espírito testifique no nosso espírito que somos filhos do Senhor e que fomos chamados para um propósito. É por isso que nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Receba essa palavra no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. Talvez você tenha ouvido essa mensagem e está se perguntando, mas qual é o meu chamado? Eu quero dizer que você deve apenas considerar importantes as pequenas coisas que Deus tem colocado em suas mãos para fazer. Antes de ser rei, Davi foi pastor de ovelhas. Quando nós falamos em chamado, muitas pessoas olham para o púlpito. Mas o que Deus manda te dizer é que você deve olhar para o perdido. E lembre-se, Ele mesmo é quem te capacita para fazer a obra. Amém? Não saia sem dar o seu like nesse vídeo e sem se inscrever no canal. E compartilhe essa mensagem, ela pode transformar a vida de alguém. Deus te abençoe, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira, esse foi mais um Minuto com Deus. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa. Que você possa ser uma pessoa que teme a Deus e que anda nos caminhos dele, porque assim você irá comer do fruto do seu trabalho, você será feliz e você será próspero e abençoado. Que a bênção do Senhor alcance toda a sua família e que nesse dia você continue experimentando do favor e da graça de Deus. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira, você está no canal Minuto com Deus e eu tenho uma palavra do Senhor para o seu coração. Hoje eu quero falar sobre a paciência, eu quero falar sobre esperar no Senhor, esperar o agir de Deus, esperar pacientemente no Senhor. No final dessa mensagem eu quero orar por você. Por isso eu peço que você escreva essa declaração aqui nos comentários. Escreva isso: esperei pacientemente no Senhor. E depois você pode colocar o seu pedido de oração. Nós vivemos em um mundo que nos enche de informação o tempo todo, na velocidade da luz. Nem tudo nós conseguimos transformar em conhecimento, porque a maioria das informações que nós recebemos passam por nós muito mais rápido do que o cérebro humano pode processar. E isso gera em nós ansiedade, angústia e essa sensação de que sempre precisamos de mais, de que estamos perdendo alguma coisa, alguma informação. A ciência já estuda o estado de vício em que o nosso corpo é colocado diante de tantas notificações que chegam para nós através dos celulares. Eu vou dar só um exemplo. Tem pessoas que usam o WhatsApp para se comunicar. Ok, até aí tudo bem. Mas aí, aos poucos, você passa a fazer parte de vários grupos. Tem os grupos da igreja, tem o grupo da família, tem o grupo da faculdade, tem o grupo dos primos, tem o grupo do pessoal do futebol, tem o grupo da turma da academia. Além dos seus contatos que estão no seu celular, que eventualmente te mandam mensagens. E quando você deixa que as notificações sejam ativadas no seu celular, cada vez que uma pessoa te manda uma mensagem, você vai receber aquela notificação, aquele alerta de que uma mensagem nova chegou para você. Aquele alerta, eu estou falando só do WhatsApp por enquanto, aquele alerta, ele causa um estado de estresse, ele acentua a sua ansiedade, ele deixa em você a ideia de que você precisa ler aquela mensagem rapidamente e você precisa responder rapidamente. Isso chama-se ansiedade. Eu falei apenas do WhatsApp, só que nós temos, às vezes, mais de 100 aplicativos instalados no nosso aparelho celular. E todos eles querem enviar notificações o tempo todo.
Então, antes de entrar na palavra, eu quero deixar esse conselho para você. Desative as notificações daquilo que é supérfluo, daquilo que você pode ler depois, que você pode responder depois. Tem grupos que nos enchem de informação o dia inteiro, mas são informações que alguém achou interessante e que não são específicas para a sua pessoa. Então, desative as notificações do seu celular e deixe ativadas somente aquelas coisas que são relevantes, porque senão a sua mente não suporta. Soma-se a isso a ansiedade natural do ser humano. E o que é a ansiedade? Senão a tentativa de antecipar algo do qual nós não temos controle. A preocupação com um amanhã que não está sob o nosso controle, ou a preocupação com uma situação da qual nós não temos controle. Esse problema todos nós conhecemos no dia a dia, mas a solução cotidiana para isso, a solução vem de Deus e ela chama-se paciência. Antes de continuar, eu queria pedir que você deixasse o seu like nesse vídeo e se inscrevesse aqui no nosso canal. Essas ações nos ajudam a fazer com que a gente continue produzindo conteúdo aqui diariamente. E se além disso você quiser apoiar o nosso projeto, seja membro do canal. Das muitas coisas que o ser humano deixou de praticar, e talvez por isso esteja regredindo tanto, é a sabedoria de esperar o momento certo. As pessoas estão equivocadas, precipitadas, falando pelos cotovelos, atropelando situações, colocando os pés entre as mãos. Mas o nosso Deus não é um Deus apressado. Ele cumpre a promessa dele no tempo devido. Deus tem um tempo para fazer as coisas. Deus fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º dia. E quando eu falo em relação à paciência, não é só paciência diante das tribulações, das brigas acaloradas, é paciência também no dia a dia. Não ficar ansioso pelo dia de amanhã, esperar em Deus a sua vitória, saber que o seu milagre tem dia e hora para acontecer, e isso também não está sob seu controle. Nós devemos ser como Abraão. A palavra diz que ele foi paciente e alcançou a sua promessa. O texto de hoje está baseado em Hebreus, capítulo 6, versículo 15, que diz assim: E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Abraão teve que esperar pacientemente até alcançar a sua promessa. Nós não podemos nos esquecer de quem nós somos em Cristo. A palavra do Senhor diz em 1 Pedro 2,9 que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não se torne uma pessoa obcecada pela informação, uma pessoa viciada em redes sociais, em comunicação. Não se torne um viciado em notificações. Tem gente que não consegue ouvir o barulhinho da notificação que ele fica louco. Se o celular não estiver perto dele, ele pode entrar em pânico. Mas eu quero que você siga outro conselho que está na palavra de Deus. Em Colossenses capítulo 3, versículo 12. Paulo escreveu assim: Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Seja bom, seja manso, seja paciente. Não deixe que a extrema bagunça que se tornou o mundo, o caos que rege esse mundo, atrapalhe
os seus objetivos e a sua relação com o Senhor. Mantenha o foco nas promessas de Deus. Elas vêm do alto, elas não estão condicionadas às circunstâncias. Quando Jesus voltar nas nuvens para buscar a sua igreja, isso não vai chegar como uma notícia no seu celular. Deus é fiel para cumprir suas promessas. E o tempo de Deus é diferente do tempo do homem. Deus tem o seu próprio tempo. E quanto mais próximo do Senhor você estiver, mais você compreenderá o tempo de Deus para as coisas que estão acontecendo e que vão acontecer na sua vida. A herança que o Senhor tem para nós está, inclusive, sobre essa promessa, sobre essa condição de sermos pacientes. Salmos 37, do verso 7 ao verso 9, Davi escreveu assim: Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só te leva ao mal. Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, queremos te louvar, te bendizer, glorificar o teu santo nome e agradecer ao Senhor pela tua maravilhosa palavra, que sempre chega, Senhor, como um bálsamo ao nosso coração. Deus, o mundo tem nos tragado, o mundo tem tentado nos engolir. São tantas informações, tantas coisas que chegam aos nossos ouvidos todos os dias, e nós sabemos que o mundo jaz no maligno, o mundo é dominado pelo inimigo, portanto ele não pode ter esse poder sobre nós que somos teus filhos. Nos ajude a mantermos o nosso equilíbrio mental, nos ajude a exercer a paciência, a não nos impressionarmos por tudo o que estamos vendo acontecer lá fora. Que nós possamos focar os nossos olhos em Ti, fixar os olhos no Senhor, e que o Senhor tome o nosso coração em Tuas mãos. Acalme a ansiedade que tem nos consumido e nos faça, Senhor, descansar em Ti. Nos faça ter boas noites de descanso e que a nossa mente esteja com os nossos pensamentos levados à obediência de Cristo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode transformar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Deus tem uma vida vitoriosa para você e para mim. E muitas vezes, para que alcancemos tudo aquilo que Deus tem para nós, teremos que vencer os desafios que são colocados à nossa frente. As bênçãos espirituais são muito maiores e melhores. Elas nem se comparam às bênçãos que adquirimos aqui na terra. A palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas isso não significa que nós também não possamos experimentar uma vida bem-sucedida aqui na terra. O livro de Josué traz lições maravilhosas para aqueles que querem experimentar uma vida vitoriosa. Josué estava conduzindo o povo para entrar na terra prometida. E ele ouviu de Deus alguns conselhos e promessas que fizeram toda a diferença para ele. Hoje eu quero falar sobre 7 palavras de Deus que foram ministradas a Josué e que podem despertar hoje a sua fé e fortalecer o seu espírito e te conduzir a uma vida vitoriosa.
Eu peço que você deixe o seu like nesse vídeo, que você se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações. E se você quiser apoiar o nosso projeto, se torne membro do canal. A primeira palavra que Deus liberou sobre Josué foi: prepare-se. Em Josué capítulo 1, verso 2 diz: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão. Apesar de Josué ter experimentado uma perda, e uma perda significativa, pois Moisés era o seu líder e sua principal referência, Deus pede que ele se prepare, no sentido de se levantar, se reerguer. Na versão da Bíblia, a Mensagem diz assim: meu servo Moisés morreu, mas vamos adiante. Significa que, mesmo em meio à dor, às perdas e às dificuldades, Deus nos diz para prosseguirmos. Você está passando por um momento difícil? Deus te diz: erga-se, prepare-se, pois eu ainda tenho conquistas para a sua vida. É hora de virar a página. A segunda palavra liberada por Deus sobre a vida de Josué foi: existem promessas sobre a sua vida. Em Josué capítulo 1, verso 3, Deus diz assim: como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Deus estava dizendo: esses podem ser tempos difíceis, mas as minhas promessas para a sua vida permanecem. Deus não depende de circunstâncias favoráveis para agir. Por mais que pareça impossível, creia que as promessas do Senhor se cumprirão na sua vida. Receber essa verdade em nosso coração nos dá forças para prosseguir. A terceira coisa que Josué ouviu da boca de Deus foi: a minha presença será contigo. Em Josué 1, versículo 5 está escrito: assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Muitas vezes nós nos sentimos sozinhos em meio às lutas, mas temos que nos lembrar que Jesus disse que estaria conosco todos os dias, até o final dos tempos. Deus esteve com Moisés nos momentos mais decisivos da vida dele, e a presença do Senhor fez toda a diferença para Moisés. Agora, Josué recebia do Senhor a certeza da sua presença. E eu e você também podemos receber isso em nosso coração. Deus está conosco nos dias bons e principalmente nos dias maus. A quarta palavra de Deus para Josué foi: seja forte e corajoso. Diante dos desafios, nós temos que pedir ao Senhor que nos fortaleça e nos dê coragem. São duas características essenciais para sermos vencedores. Não adianta termos a força de Deus em nós se não tivermos ousadia para tentar conquistar novos territórios. Da mesma forma, também não adianta termos coragem e intrepidez se a força e a unção de Deus não estiverem conosco. Porque senão, diante do primeiro obstáculo, nós vamos querer desistir. A quinta orientação do Senhor a Josué foi: tenha foco. No versículo 7 diz assim: tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que você andar. A vida vai nos oferecer muitas possibilidades. Só que muitas dessas alternativas vão nos levar para longe dos propósitos de Deus. Por isso precisamos ter foco. Se você quer conquistar algo, se você tem um alvo a ser atingido, foque nisso. Ter foco não é somente seguir firme o nosso caminho, mas é saber dizer não a todos os outros caminhos que vão surgir ao longo da nossa jornada. A sexta palavra que Josué ouviu da boca de Deus foi a seguinte:
Josué, preencha sua mente com aquilo que te inspira. No versículo 8, Deus diz assim: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite. Pessoas bem-sucedidas enchem a sua mente com coisas boas, com palavras inspiradoras, com palavras abençoadoras. Deus orienta que Josué fale da palavra de Deus, estude a palavra de Deus e coloque a palavra em prática, porque assim ele será bem-sucedido. Essa é uma orientação que vale para nós também. Sua mente tem que ser alimentada com coisas boas. Informação é importante, entretenimento é importante, reflexões de autoajuda são muito bem-vindas, mas também temos que nos alimentar da palavra de Deus. E a sétima orientação que Josué ouviu de Deus foi: Josué, não tenha medo e não desanime. Está no versículo 9. Não fique desanimado nem tenha medo. A maioria das pessoas nessa época do ano faz planos e projetos, estabelece metas para o próximo ano, mas quando tenta colocar em prática aquilo que ela se propôs, começam a vir as dificuldades. Daí a pessoa desanima. E o medo é apenas um dos muitos fatores do desânimo, mas a gente poderia citar muitos outros aqui. Muitas vezes, o desânimo está relacionado a algum sintoma patológico, por exemplo, a falta de vitamina D que nós adquirimos com a exposição ao sol. O desânimo pode ocorrer por causa de problemas familiares, dificuldades financeiras. Pode acontecer que uma pessoa crie uma expectativa tão grande sobre um resultado que ela quer alcançar, e quando ela não alcança, ela é tomada pelo desânimo. E tem também aquele desânimo que aparece do nada. Você simplesmente acorda desanimado e não sabe de onde veio aquele sentimento. Quando você se sentir desanimado, lembre-se de quem você é. Traga à sua mente coisas que você já conquistou. Por mais que a sua vida esteja difícil nesse momento, certamente existem bênçãos de Deus sobre você, coisas boas que já aconteceram na sua vida. Esses pensamentos nos motivam e nos encorajam. Receba essa palavra, meu querido irmão, minha querida irmã. Nesse momento eu quero orar por você, eu quero orar junto com você. Aonde você estiver, se você puder, una a sua voz à minha. Se você crê pela fé, concorde com essa oração. Expresse essa concordância aqui nos comentários. Escreva: eu tomo posse dessa palavra em nome de Jesus. Eu tomo posse das promessas de Deus. Eu recebo pela fé tudo que Deus tem para mim. Escreva uma frase profética aqui nos comentários. Vamos orar juntos em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e Pai, nós queremos te louvar, te bendizer, glorificar o teu santo nome e dizer que pela fé nós recebemos todas as promessas do Senhor que estão contidas na tua palavra. Ó Deus, eu coloco diante do Senhor a vida dessa pessoa que está ouvindo essa mensagem e peço que o teu Espírito Santo ministre ao coração dela. Que essas palavras que foram mencionadas aqui possam realmente conduzir o teu filho, a tua filha, a essa vitória, a esse objetivo que eles têm buscado para a sua vida. Ó Deus, que nós estejamos preparados para tudo aquilo que o Senhor tem a fazer. Mesmo aquelas pessoas que enfrentaram nesses últimos tempos momentos difíceis, momentos de tristeza, pessoas que enfrentaram perdas, essas pessoas que foram feridas de alguma forma, que o Senhor possa erguê-las, que o Senhor possa motivá-las, encorajá-las através do teu Espírito, para que elas possam tomar posse dessa vida abundante que o Senhor tem para nós.
Nós recebemos pela fé cada uma das tuas promessas. Sabemos que o Senhor é conosco por onde quer que andemos, que a tua presença possa nos fortalecer, possa nos guiar, possa fazer com que enxerguemos mais longe. Que o Senhor nos dê força e coragem diante de qualquer obstáculo que surgir à nossa frente. Que não desviemos o nosso olhar, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que possamos manter o nosso olhar fixo no Senhor. Que essa pessoa que está ouvindo essa mensagem tenha foco e mantenha o seu foco. Pedimos que o Senhor preencha a nossa mente com pensamentos que nos tragam esperança. Tira de nós, Senhor, todo sentimento contrário, toda angústia, toda inveja, todo ódio, e nos enche com a tua palavra, com a tua esperança e com a tua fé. Em nome de Jesus. Tira de nós todo medo e todo desânimo. Eu peço que o Senhor visite nesse momento essa pessoa que está ouvindo essa mensagem e dê a ela ânimo, força e coragem. Que ela tenha disposição e determinação para alcançar os seus objetivos, para conquistar as vitórias, e que mesmo diante das dificuldades, ela não desanime, mas ela permaneça firme no Senhor. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Tome posse de cada uma das promessas que foi ministrada aqui. E antes de sair, eu te peço o seguinte: se essa mensagem abençoou a sua vida, compartilhe ela com alguém. A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que opera em nós. Vamos começar esse dia da maneira certa, aprendendo mais da palavra do Senhor, falando com Ele e ouvindo tudo aquilo que Ele tem a nos dizer. Um dia sequer que seja fora da presença do Senhor e sem experimentar a sua doce e poderosa companhia é um dia perdido. Portanto, vamos aproveitar essa oportunidade que Deus está nos dando agora. O Senhor conhece a sua luta, Ele sabe o quão difícil tem sido para você o simples ato de levantar da cama e seguir o dia. Deus tem visto o seu pranto, Ele tem ouvido todas as suas orações aflitas feitas na calada da noite, quando todo mundo já foi dormir. E hoje Ele te convida para sentir o abraço e o acolhimento do Espírito Santo. A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está ouvindo o Minuto com Deus. No final dessa mensagem, eu quero orar pela sua vida. Por isso eu peço que você escreva aqui nos comentários uma declaração de fé. Escreva assim: esta dor vai passar. Escreva isso com convicção. Esta dor vai passar. Se você crê que nada é impossível para o nosso Deus. E em seguida você pode colocar o seu pedido de oração. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e Pai, somos gratos a Ti por mais esse dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Deus, pelo ar que estamos respirando, pelo alimento que não tem faltado em nossa mesa. Obrigado pela nossa saúde e obrigado por
porque até aqui o Senhor nos ajudou e nos manteve de pé. Eu quero apresentar diante do Senhor a vida dessa irmã e desse irmão que me ouvem nesse momento e te pedir que o Senhor opere uma transformação completa na vida deles. Promova, Senhor, um renovo na vida de cada um a partir de hoje. Que eles possam sentir a tua poderosa e doce presença ao lado deles. Porque sabemos e cremos que o Senhor é um Deus onipresente. Cria, ó Pai, nesse momento, uma atmosfera de adoração, de louvor e de gratidão na vida dessa pessoa. E que se cumpra o teu querer na vida dela. Espírito Santo de Deus, fala conosco, ministra ao nosso coração. Nós queremos ouvir a tua voz. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Antes de começar, eu queria pedir que você deixasse o seu like aqui nesse vídeo, que você se inscrevesse no nosso canal e ativasse o sininho das notificações. Essas 3 coisas fazem uma diferença muito grande para nós, que estamos aqui postando diariamente conteúdo cristão nas redes sociais. E se além dessas ações você quiser expressar a sua gratidão pelo Minuto com Deus, seja membro do canal. Salmos 13, do verso 1 ao verso 3, está escrito: Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atende-me, ouve-me, ó Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos, para que eu não adormeça na morte. No livro Alice no País das Maravilhas, existe um trecho onde a personagem Alice pergunta ao coelho: Até quando é para sempre? E o coelho responde: Às vezes, apenas um segundo. Existem momentos da nossa vida que são assim, não é mesmo? Algumas noites que tecnicamente duram apenas algumas horas, parecem durar uma eternidade quando nós estamos experimentando a dor e o sofrimento. Alguns períodos que de fato duram apenas alguns dias, mas que parecem durar anos quando estamos com o nosso coração aflito. Só quem já viveu ou quem está vivendo em um momento assim sabe o quão angustiante é essa sensação de pensar: até quando isso vai acontecer? Até quando essa situação ficará dessa maneira? O salmista Davi experimentou essa angústia na pele. E apenas nesses poucos versículos que nós lemos, de Salmos 13, ele questionou ao Senhor por 4 vezes sobre onde estaria Deus enquanto ele passava por todo aquele sofrimento. Buscando por respostas, por conforto, Davi não escondeu e nem tentou deixar a sua oração mais bonita e menos direta. E pelo contrário, ele questionou ao Senhor de forma insistente. Porém, logo mais à frente do capítulo 13, nós vemos esse mesmo homem que estava aflito e desesperado, procurando por uma resposta, se lembrando de que ele estava falando com o Criador dos céus e da terra, o Rei do universo, aquele que é digno de confiança e adoração. E aí no versículo 5, Davi expressa isso dizendo: Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação se alegrará o meu coração. Mesmo em meio à dor, mesmo em meio às lutas e às incertezas, Davi não se esqueceu de que em Deus ele encontraria descanso e consolo. Irmãos, às vezes nos questionamos
até quando algumas situações vão durar na nossa vida. E infelizmente não conseguimos obter uma resposta. Mas a única certeza que nós temos é que em meio às guerras, às batalhas, em meio às dificuldades, o Senhor não irá nos abandonar. E Ele sempre estará conosco. Podemos confiar na graça de Deus e descansar nele. Podemos ter a certeza que ali nós encontramos alegria, conforto, esperança. Louvar ao Senhor, mesmo em tempos de guerra, é um ato de fé. E é o tipo de coisa que só fazem aqueles que estão cheios do Espírito Santo de Deus. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, eu te convido hoje a se lembrar de quem é o seu Deus. E te convido a louvar ao Senhor e se derramar na presença dEle, independentemente de qual estado você se encontre nesse momento. Eu quero orar por você. Deus amado, Deus querido, obrigado por Tua palavra e pelo Teu amor. Pai, como é maravilhoso saber que as Tuas misericórdias se renovaram mais uma vez sobre nós. Eu peço que o Senhor perdoe os nossos pecados. Nos perdoe por permitirmos que os nossos desejos carnais sejam maiores que a nossa intimidade contigo. Te pedimos que o Senhor purifique o nosso coração e nos transforme por completo. Eu quero colocar diante de Ti cada um desses pedidos de oração que foram feitos aqui nos comentários e pedir pela Tua misericórdia que o Senhor vá ao encontro de cada uma dessas pessoas e atende a cada um segundo as suas necessidades e segundo a Tua perfeita vontade. Que o Senhor promova a paz nessa família, que o Senhor leve até eles a Tua cura, a libertação, restaure a alegria, que haja perdão e reconciliação nessa família, que possa haver restauração da nossa alma, que possamos receber o descanso que vem do Senhor, para que todos possam saber que o Senhor é Deus, e é o Senhor quem nos conforta e quem nos consola quando estamos vivendo em tempos de luta. Te louvamos e te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode transformar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Eu quero profetizar que haverá uma nova fase na sua vida. E eu sei que o Deus no qual eu e você cremos tem poder para mudar, transformar, restaurar todas as áreas da sua vida. Por isso eu peço que você abra o seu coração nesse dia e receba o agir do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua família. A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e mais uma vez eu estou aqui trazendo o seu momento diário de oração e de leitura da palavra, o seu Minuto com Deus. Eu peço que você dê o seu like nesse vídeo para que ele alcance mais pessoas, se inscreva aqui no canal e ative as notificações do YouTube, para você não perder nenhum vídeo que nós postamos aqui. E se você quiser apoiar esse projeto evangelístico, seja membro do canal. Irmãos, muitas vezes nós lutamos contra a vontade do Senhor, sem nos darmos conta de que ela é verdadeiramente boa, perfeita e agradável. Nós falamos muito isso, mas acreditamos pouco nisso. Devemos aceitar a vontade de Deus. Mas isso
não significa que nós sempre vamos entendê-la. Significa apenas que, independentemente do que aconteça, nós vamos confiar e acreditar que Deus está trabalhando para o nosso bem. Por isso, confie, descanse, se derrame na presença do Senhor nesse momento. Eu peço que você escreva aqui nos comentários a seguinte frase: Deus está comigo. Escreva isso como uma declaração de fé. Deus está comigo. E em seguida coloque o seu pedido de oração. No final dessa mensagem, nós vamos orar por todos os pedidos que forem feitos aqui. Eu quero começar orando pela sua vida, para que Deus te encha de sabedoria, de força, de discernimento, para que você possa enfrentar todos os desafios que surgirem no seu caminho. Pai amado e querido, queremos te agradecer pelo dom da vida, te agradecer pelo ar que respiramos e por podermos estar aqui mais uma vez em tua presença. Senhor, nós reconhecemos que não somos dignos, mas ainda assim o Senhor insiste em nos chamar, em nos dar as mãos e em nos conduzir pelo novo e vivo caminho que é Cristo. E é por isso que nós te louvamos e declaramos que pertencemos somente a Ti. Ó Deus, eu te peço que nesse momento essa irmã e esse irmão que me ouvem possam encontrar paz, possam encontrar abrigo, refúgio na Tua palavra, que eles possam ter a vida transformada nesse dia, pois eu creio que apenas uma palavra que vem de Ti pode mudar o rumo inteiro de uma vida. Portanto, eu te apresento a vida de cada uma dessas pessoas e te peço que o Senhor transforme a vida delas. É por isso que eu oro em nome de Jesus. Amém. Isaías, capítulo 41, versículo 10, está escrito: Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Tem momentos em que o nosso coração aperta, não é mesmo? É como se nós estivéssemos em uma casa e de repente todas as luzes se apagassem e nós já não mais soubéssemos para onde ir. Tentamos caminhar, mas acabamos tropeçando em alguns objetos e na tentativa de encontrar uma saída, acabamos nos machucando ainda mais e mais. Assim acontece conosco quando estamos feridos por dentro, quando estamos machucados na nossa alma e não há nada que possamos tomar, nenhum medicamento, não há um especialista que possa nos examinar por dentro. Ninguém consegue compreender o nosso sofrimento e a nossa dor. Porém, existe um Deus que já até se apresentou a nós como um ser humano, mas que hoje está revestido de glória. Deus te deixou uma promessa, justamente para esses dias onde a escuridão tenta te cegar e te impede de prosseguir sem que você se machuque. O Senhor te diz hoje: não tenha medo, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Hoje, o Senhor quer te lembrar que aquele alívio que você sentiu no seu coração enquanto orava, naquela noite sombria que parecia não ter fim, não foi uma coincidência, nem mesmo foi apenas uma sensação boa. Aquele alívio que você sentiu naquele momento era a mão do Senhor te levantando, era o agir do Espírito Santo te envolvendo por completo, acolhendo todo o seu ser na doce e poderosa presença dele. Você consegue sentir isso novamente hoje? Pois Deus está te chamando para experimentar a presença dele mais uma vez. Eu sei que o medo às vezes toma conta do nosso coração e nos coloca na posição de vítimas, mas o Senhor vem hoje para nos trazer de volta à vida e para nos colocar na posição de vencedores, de guerreiros que não têm medo de nada, pois sabem que não guerreiam sozinhos, mas sim
ao lado do Senhor dos Exércitos. Deus hoje te convida para tentar mais uma vez. Não através da sua própria força e do seu próprio jeito, mas através da força que vem dele. A força que é capaz de vencer as trevas, de dissipar a escuridão e de trazer vida onde tudo parece perdido. Nesse momento, eu quero orar por você. Senhor, obrigado por essa palavra, obrigado pela tua misericórdia e pelo teu amor. Pai, nós te louvamos, pois todas as vezes que pensamos em desistir, o Senhor esteve ali conosco. O Senhor não nos deixou desanimar e sempre nos mostrou uma nova chance, uma esperança, e sempre colocou em nós a promessa de um novo dia. Somos gratos por esse recomeço e por mais uma vez termos a oportunidade de nos entregarmos a Ti por completo. Perdoe os nossos pecados, que são muitos, e o Senhor conhece todos eles. Perdoe a nossa falta de confiança, a falta de fé que muitas vezes nos envolve. Hoje queremos declarar que cremos nas Tuas promessas. Declaramos que pertencemos somente a Ti. Pai, eu quero apresentar diante do Senhor a vida desse irmão e dessa irmã que escreveram os seus pedidos de oração aqui nos comentários. Que o Senhor olhe para eles com o teu olhar de misericórdia e contemple tudo aquilo que os tem afligido, tudo aquilo que tem causado medo, ansiedade, tristeza, dor e desespero na vida deles. Que o Senhor os envolva em teu perfeito amor nesse momento e promova a cura na vida de cada um, a cura que somente o teu Santo Espírito é capaz de fazer. Abre as portas que precisam ser abertas na vida deles e restaure os relacionamentos que estão abalados. Dê a essa irmã e a esse irmão o milagre que eles têm buscado no Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode transformar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira e você já conhece esse nosso canal, Minuto com Deus, onde nós postamos mensagens que te guiam espiritualmente todos os dias. Agora, nós criamos um novo canal, o Minuto Reflexão, onde nós postamos vídeos para te guiar num crescimento pessoal, numa melhora da sua saúde mental e do seu bem-estar. Se inscreva clicando no ícone ou no link que estará na descrição e nos comentários desse vídeo. Os vídeos lá são postados todos os dias, então ative as notificações para que você não perca nenhum minuto reflexão. É melhor seguir a palavra de Deus e perder algumas coisas em sua vida do que não segui-la e perder a sua própria vida. Por isso, não ignore a palavra que Deus tem para você nesse dia. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu convido você para mais um Minuto com Deus. Todas as vezes que nos sentimos sozinhos, desamparados e entristecidos, o melhor lugar para corrermos é em direção à presença do Pai. E nós encontramos a presença do Senhor nesse momento de oração, de leitura da palavra, de devocional. E todos os dias nós buscamos a Deus aqui nesse canal. Se você não quiser perder nenhum desses momentos de reflexão e oração, deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal
e ative o sininho das notificações. Sabe, irmãos, o nosso coração às vezes é teimoso. De vez em quando, ao ouvirmos a voz de Deus, nos dizendo algo de maneira clara, nós ainda assim temos a tendência de relutarmos e de agirmos como se não tivéssemos ouvindo a voz dele. Porém, chegou o momento da gente parar de fazer isso. Amém? Eu peço que você escreva aqui nos comentários: eu vou obedecer. Escreva isso como uma declaração de fé. Eu vou obedecer. Se a partir de hoje você deseja seguir pelo caminho da renúncia, da obediência e da confiança no Senhor. Caso você queira, coloque também o seu pedido de oração. No final nós vamos orar pelos pedidos que forem colocados aqui. E se você quiser apoiar esse projeto evangelístico chamado Minuto com Deus, se torne membro do canal. No livro de Jonas, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3, está escrito: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Irmãos, a maioria de nós conhecemos a história de Jonas, aquele que foi chamado por Deus para pregar a sua palavra numa cidade chamada Nínive, mas decidiu fugir da presença do Senhor. E assim como Jonas, muitas vezes nos deparamos com situações em que Deus nos chama para cumprir um propósito. Ele nos direciona por um caminho específico, mas nossa resistência e desobediência nos levam a seguir por caminhos contrários. Depois de embarcar em direção a Tarsis, Jonas enfrentou uma tempestade enviada por Deus, que ameaçava toda a embarcação em que ele estava. Reconhecendo então a sua desobediência e entendendo que ele estava fugindo da vontade de Deus, Jonas tomou uma decisão corajosa. Ele se ofereceu para ser lançado ao mar, sabendo que a sua atitude poderia salvar a vida dos outros tripulantes. Deus, em sua infinita misericórdia, providenciou um grande peixe para engolir Jonas. E dentro do ventre do peixe, Jonas passou 3 dias e 3 noites em profunda reflexão e arrependimento. Foi nesse momento de aflição que Jonas reconheceu a sua desobediência e clamou a Deus por socorro. Ao ouvir o arrependimento sincero de Jonas, Deus ordenou que o peixe o vomitasse em terra firme. E assim Jonas decidiu obedecer à palavra do Senhor. Ele foi à cidade de Nínive e pregou a mensagem de arrependimento e salvação que Deus havia lhe confiado. A resposta dos ninivitas foi surpreendente. Eles se arrependeram dos seus maus caminhos e buscaram a Deus. Essa história nos ensina sobre a importância de ouvir e obedecer à voz de Deus, mesmo quando nos sentimos relutantes. Ela nos mostra que a desobediência tem consequências, mas também nos revela a graça e o perdão de Deus, quando nos arrependemos verdadeiramente. Ao refletirmos sobre a vida de Jonas, podemos aplicar essa história em nossas próprias vidas. Quantas vezes temos resistido à voz de Deus, fugindo das suas orientações e buscando os nossos próprios caminhos? Assim como Jonas, podemos nos encontrar em meio a tempestades e aflições, quando não estamos alinhados com a vontade do Senhor.
Mas a boa notícia é que Deus é um Deus de segundas chances. Assim como ele deu a Jonas uma oportunidade de se arrepender e cumprir a sua vontade, ele também nos oferece essa mesma oportunidade. Ele está pronto para nos perdoar, nos restaurar e nos guiar de volta ao seu propósito para as nossas vidas. Portanto, hoje é o dia de dizer: eu vou obedecer. E dar um passo de obediência em direção à vontade de Deus. Que nós possamos abandonar a nossa teimosia, os nossos medos e as nossas desculpas e confiar plenamente no plano que Ele tem para nós. Que essa história de Jonas nos inspire a refletir sobre a nossa própria caminhada espiritual e a buscar uma vida de obediência e confiança em Deus. Que possamos reconhecer as nossas falhas, nos arrepender sinceramente e voltar aos caminhos do Senhor, sabendo que Ele nos conduzirá aonde precisamos estar. Portanto, permita que a voz de Deus guie os seus passos. Esteja disposto a renunciar às suas próprias vontades e a confiar plenamente no Senhor. Em obediência, você encontrará paz, você encontrará propósito e plenitude na sua caminhada com Cristo. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, somos eternamente gratos pela Tua palavra. Somos gratos pelo Teu amor, pelo Teu cuidado com a Tua igreja. Te louvamos, Deus, porque a Tua misericórdia nos permite recomeçar e nos permite ficar de pé após cada queda que temos. Nesse momento, eu peço que o Senhor olhe para os nossos pecados e, por meio da Tua misericórdia, nos perdoe por cada um deles. Nos perdoe por tudo aquilo que temos praticado constantemente, quando não conseguimos vencer as tentações. Tudo aquilo que vai contra a Tua palavra e o Teu Espírito. Senhor, nós aprendemos hoje que de todas as coisas que podemos escolher, obedecer a Ti, com certeza é a melhor delas. Que o nosso interior esteja queimando de amor por Ti e pela vontade de cumprir o Teu querer e a Tua vontade. Nós nos arrependemos, Senhor, nos humilhamos diante de Ti, pedimos perdão por todas as vezes que ignoramos a Tua voz e nos entregamos ao Senhor por completo, declarando que existimos unicamente para glorificar e engrandecer o Teu santo nome. Eu quero apresentar ao Senhor cada pessoa que está me ouvindo agora, cada pessoa que foi alcançada por essa mensagem. E eu quero colocar diante do Senhor os pedidos de oração que essa pessoa fez aqui. Que pelo Teu amor o Senhor possa visitar essa família e suprir as suas necessidades. Manifeste o Teu poder transformador na vida delas e estabeleça o Teu reino e a Tua vontade na vida de cada um. Que o Senhor seja o centro da nossa vida, hoje e sempre. É por isso que nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. Decida hoje mesmo levar uma vida de obediência e de santidade. Renuncie a tudo aquilo que você tem feito que tem afastado a presença do Espírito Santo da sua vida. Deus é um Deus de segundas chances. E é por causa do amor dele e da misericórdia que essa mensagem chegou até você. Não saia sem dar o seu like, porque assim você faz com que muitas pessoas sejam alcançadas e transformadas pela palavra de Deus. Se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem com quem você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira e você já conhece esse nosso canal, Minuto com Deus,
onde nós postamos mensagens que te guiam espiritualmente todos os dias. Agora, nós criamos um novo canal, o Minuto Reflexão, onde nós postamos vídeos para te guiar num crescimento pessoal, numa melhora da sua saúde mental e do seu bem-estar. Se inscreva clicando no ícone ou no link que estará na descrição e nos comentários desse vídeo. Os vídeos lá são postados todos os dias, então ative as notificações para que você não perca nenhum minuto reflexão. Ouça a voz do Senhor falando com você hoje, te dizendo: filho meu, filha minha, não desista, eu estou contigo. Sabe, irmãos, o nosso Deus é um Deus fiel e Ele nos prometeu que estaria ao nosso lado. Em Mateus capítulo 28, versículo 20, Ele diz: e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Se você crê nessa promessa, escreva aqui nos comentários essa frase que eu vou sugerir. Escreva assim: Deus está comigo. Não duvide mais disso. Não pense nem por um segundo que você está só, pois mesmo nos seus dias mais sombrios, o Senhor está ali ao seu lado, te guiando, te consolando, te abraçando. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e você está ouvindo Minuto com Deus. A palavra de Deus tem poder para transformar a sua vida. E essa é a minha oração nesse dia, que a sua vida passe por uma mudança radical e definitiva. Coloque aqui nos comentários também o seu pedido de oração, pois no final dessa palavra eu vou orar por você, pela sua família. O tema da mensagem de hoje é: tenha coragem, meu filho. E se você quer continuar recebendo as nossas mensagens diariamente, não se esqueça de dar o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Livro de Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6, está escrito: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Como é difícil manter essa postura de ser forte e corajoso às vezes, não é mesmo? Diante de alguns desafios, diante de algumas tempestades, nós nos sentimos tão pequenos, nos sentimos tão fracos e incapacitados, que nem sabemos o que fazer para lidarmos com tudo isso que tanto nos aflige. Mas de repente, em meio à escuridão, em meio à incerteza, nós escutamos essa voz que nos diz: tenha coragem, eu não te deixarei e nem te abandonarei. Como é revigorante ouvir essas palavras de encorajamento, sentir a presença reconfortante do Senhor ao nosso lado. Quando nos encontramos em meio às tempestades da vida, é fácil nos sentirmos sobrecarregados, incapazes de encontrar a força necessária para seguir em frente. Mas quando nós depositamos a nossa confiança em Deus, nós encontramos uma fonte inesgotável de coragem. A coragem não significa ausência de medo, mas sim a determinação de enfrentá-lo, confiando que Deus está conosco.
É como se eu estivesse dizendo: eu vou prosseguir, ainda que eu esteja com medo. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ele está pronto para nos sustentar, mesmo nos momentos mais difíceis. Quando nos lembramos de que o Senhor nunca nos deixará, nem nos abandonará, nós somos capacitados a seguir adiante, com fé e ousadia. É verdade que as provações podem nos fazer sentir pequenos e frágeis, mas é nesses momentos que devemos nos apegar à promessa divina de que Ele está conosco. Essa verdade transcende as nossas limitações humanas e nos capacita a enfrentar qualquer desafio com a certeza de que não estamos sozinhos. O próprio Deus nos capacita e nos fortalece, colocando em nós a coragem necessária para enfrentarmos as adversidades com esperança e determinação. Nas situações mais sombrias e incertas, quando a escuridão parece envolver o nosso coração, a voz amorosa do Senhor sussurra palavras de encorajamento e nos convida a confiar na sua fidelidade. Ele nos chama para uma jornada de fé, nos lembrando constantemente de que somos amados e protegidos por Ele. Mesmo que as circunstâncias pareçam ser insuperáveis, lembre-se de que Deus está contigo. Ele é a sua rocha, o seu refúgio, a sua fortaleza. Entregue suas preocupações e seus temores a Ele, sabendo que Ele é capaz de transformar a sua fraqueza em poder, as suas lágrimas em alegria e os seus medos em confiança. Hoje eu te encorajo a se levantar com ousadia, pois você não está sozinho, você não está sozinha nessa jornada. Com Deus ao seu lado, você pode enfrentar qualquer desafio, com a certeza de que Ele é a sua fortaleza, Ele é o seu sustento. Confie nas promessas de Deus, agarre-se à palavra dEle e saiba que Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Deus está com você, meu irmão, minha irmã. Sinta a sua presença, ouça a sua voz e permita que a sua coragem inunde o seu coração. O inimigo não vai conseguir te alcançar, uma vez que toda a sua confiança estiver depositada em Deus. E as trevas não terão lugar na sua mente, no seu interior, no seu relacionamento, na sua família, na sua vida de forma geral. Deus vai te encher com uma coragem acima da média, uma coragem que vai te fazer atravessar as maiores tempestades de cabeça erguida. Pois mesmo que você seja abalado, você sabe que nunca será derrotado. Afinal, a sua vitória está no Senhor. Creia em Deus, confie em Deus, pois Ele te faz mais forte do que você imagina. Que a sua vida seja transformada e abençoada pela graça e pelo amor incondicional do Pai. Tenha coragem, pois o Senhor está com você. Eu quero orar por você. Deus amado, Deus querido, somos gratos pelo Teu amor, pela Tua bondade, pelo Teu cuidado, Senhor, pela Tua misericórdia. Obrigado por essa palavra que, de uma forma certeira, atinge o alvo do nosso coração. Queremos Te pedir perdão pelos nossos pecados, por toda a escuridão que muitas vezes insistimos em alimentar dentro do nosso coração. Nos perdoe porque, nos nossos momentos de fraqueza, nós acabamos duvidando da Tua presença e acabamos subestimando o Teu poder sobre nós. Porém, hoje nós compreendemos que não estamos sozinhos e que o Senhor tem nos mantido de pé durante todo esse tempo. Entendemos que nada pode nos separar de Ti. E se estamos aqui hoje, ouvindo e compartilhando essa palavra, é porque o Senhor permitiu que fosse assim.
e porque o Senhor nos concedeu mais uma chance de recomeçarmos. E por isso somos gratos e louvamos a Ti. Tem momentos, Pai, que o nosso coração se aperta. Momentos em que o medo parece ficar pesado demais sobre os nossos ombros. E por isso nós clamamos a Ti, que nos fortaleça, nos torne corajosos e aumenta a nossa confiança e a nossa fé. Queremos viver pela fé. Queremos dar passos firmes no caminho que o Senhor trilha para nós. Eu quero apresentar diante do Senhor essa irmã e esse irmão que estão me ouvindo agora, e a família deles aqui representada. Eu coloco diante da Tua presença o pedido de oração que eles fizeram aqui. O Senhor conhece a realidade de cada um, sabe do que cada pessoa precisa. Portanto, eu te peço, por Tua misericórdia e pelo Teu amor, move o sobrenatural na vida de cada um e transforma, Senhor, a realidade dessas pessoas para a honra e para a glória do Teu santo nome. É por isso que nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba no seu espírito essa palavra. Seja forte, seja corajoso, não tenha medo, porque o Senhor está contigo. Ele não te abandona, Ele não te desampara. Amém? Em nome de Jesus. Não saia sem dar o seu like nesse vídeo. Isso faz com que essa mensagem alcance milhares de vidas. E essa palavra tem o poder de transformar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Deus está preparando uma semana de paz em sua vida. Você crê nisso? Se você crê, escreva aqui nos comentários. Expresse a sua fé aqui nos comentários. Escreva assim: essa semana será de paz. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Que a graça do nosso Senhor esteja com você. Que as bênçãos dele alcancem você e toda a sua família, hoje e sempre. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais um Minuto com Deus. Ao clicar nessa palavra, você está fazendo a melhor escolha para o início dessa semana, pois você está iniciando com a palavra de Deus. Vamos continuar firmes essa semana na presença do Senhor. Dê o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para você não perder nenhum dos nossos momentos diários de fé. O inimigo não quer que essa palavra chegue naquela pessoa que precisa ouvi-la, pois ele quer ver todas as pessoas vivendo na escuridão, no desespero, na tristeza. Por isso, mande esse vídeo para os seus contatos do WhatsApp. Clique aqui embaixo, bem próximo do botão do like e do botão de inscrição. E selecione a opção WhatsApp e mande para os seus contatos. Eu quero profetizar sobre a sua vida uma semana de paz, de cura, de milagres, de vitória e de muita intimidade com Deus. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Se você quiser e puder apoiar esse projeto evangelístico independente, seja membro do canal. Efésios capítulo 6, versículo 12, está escrito: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Irmãos, em muitos momentos, a vida se assemelha a um campo de batalha. E não é uma batalha qualquer, mas uma luta espiritual,
onde as forças invisíveis se movem e atuam de maneira intensa. O inimigo, astuto e persistente, busca de forma incessante nos desviar do caminho da luz, tentando nos envolver em suas teias de engano e desespero. Mas em meio a essa batalha, nós temos uma arma poderosa: a fé em Deus e na sua palavra. A Bíblia nos ensina que a nossa luta não é contra pessoas ou situações, mas contra forças espirituais que buscam nos afastar do propósito divino. O diabo, nosso adversário, está constantemente à espreita, buscando uma brecha para nos atacar. Mas a boa notícia é que nós não estamos sozinhos nesse combate. Deus, em sua infinita misericórdia, nos equipou com a armadura espiritual necessária para enfrentar e vencer essas adversidades. Ele nos deu a verdade, a justiça, a fé como escudo, a salvação como um capacete que nos protege e a palavra dele como uma espada, como está registrado no livro de Efésios, capítulo 6, do verso 14 ao 17, que eu quero ler com você. Portanto, estejam preparados, usem a verdade como cinturão, vistam-se com a couraça da justiça e calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia de paz. E levem sempre a fé como escudo, para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. E quando usamos essas armas, fortalecidos pelo poder do Espírito Santo, podemos resistir ao diabo e fazê-lo fugir de nós. Aleluia! E aqui está a maravilha. Quando nós enfrentamos nossas batalhas com Deus ao nosso lado, nós não apenas vencemos, mas também encontramos uma paz que transcende todo o entendimento. Uma paz que não é abalada pelas tempestades da vida, que nos sustenta nos momentos mais difíceis e que nos envolve com uma serenidade que só pode vir do céu. Filipenses capítulo 4, versículo 7, diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Meu querido irmão, minha querida irmã, não desanime diante das batalhas. Lembre-se de que você não está sozinho, você não está sozinha. Deus está contigo e Ele é mais poderoso do que qualquer adversário que possa surgir no seu caminho. Entregue suas lutas a Ele, confie no seu poder e permita que a paz do Senhor inunde o seu coração. Porque a verdadeira paz não é apenas a ausência de conflitos, mas a presença constante de Deus em nossos corações. É essa paz que nos permite caminhar com confiança, mesmo quando o caminho à nossa frente parece incerto ou ameaçador. É essa paz que nos dá a coragem para enfrentar os gigantes da nossa vida, sabendo que a nossa vitória já é certa em Cristo Jesus. A cada manhã, ao acordar, temos a oportunidade de escolher entre nos concentrar nos desafios e adversidades ou fixar os nossos olhos no Autor e Consumador da nossa fé. E ao fazer essa escolha, determinamos o tom e o curso do nosso dia. Se escolhermos nos concentrar em Deus, encontraremos força e paz para enfrentar qualquer tempestade que possa surgir. Lembre-se das palavras de Jesus no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa é a promessa do nosso Salvador. Ele não apenas venceu o mundo, mas também nos deu a capacidade de vencer junto com Ele. E a cada vitória, a cada batalha superada,
encontramos uma paz mais profunda, mais duradoura, uma paz que realmente excede todo o entendimento. Eu quero orar por você. Pai, nós te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor está nos dando. Mais uma vez, as suas misericórdias se renovaram sobre nós. E mais uma vez somos convidados por sua graça a não desistirmos da batalha que temos enfrentado, pois o Senhor está do nosso lado, batalhando conosco. Perdoe os nossos pecados, Senhor. Perdoe cada um deles. Tudo aquilo que falamos, pensamos ou agimos que vai contra os teus princípios. Nos purifique e nos dê um novo coração. O inimigo tem tentado atacar, Senhor, esses irmãos, essas irmãs que estão ouvindo essa palavra. E muitas vezes, infelizmente, ele tem conseguido. Algumas dessas pessoas mal conseguem encontrar forças para se levantar da cama pela manhã, de tantos ataques que têm sofrido. Mas hoje o Senhor mostrou a elas que está ao lado delas e que nunca permitiu que elas lutassem sozinhas. Coloque sobre elas a armadura da fé, Pai, e as deixe equipadas com o teu poder, para que elas possam enfrentar essas batalhas que surgem no caminho delas. Ouça com amor o pedido de oração dessa irmã e desse irmão, e por tua misericórdia, opera um milagre na vida deles. Abre as portas de emprego, derrama sobre essa família a tua bênção, a bênção que traz a cura, a salvação, a libertação, o amor, o perdão, a reconciliação e a paz. Que cada um possa ter uma semana cheia do teu Espírito Santo e que isso se torne algo constante na vida dessa pessoa. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Se você recebe essa palavra no seu coração, expresse aqui nos comentários. Diga, eu recebo em nome de Jesus. Eu convido você a conhecer também o nosso outro canal, Minuto Reflexão, pois lá nós postamos vídeos diários que vão te ajudar a vencer a batalha contra a ansiedade e todos os conflitos internos que você tem passado. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi o nosso Minuto com Deus de hoje.